pergunta de hoje, né? Vamos ver o que é que nós temos hoje para responder aqui nessa oportunidade. A pergunta é: como era a salvação antes de Cristo? Como é que as pessoas eram salvas antes de Jesus Cristo? Tá bom? Como é que elas eram salvas para a eternidade com Deus? Então vamos ver aqui alguns argumentos que nos ajudam a responder a essa pergunta. Primeiro, na antiguidade, os povos em geral não compreendiam a respeito do céu, uma vida real fora deste mundo. Então, desenvolveram a ideia de reencarnação. Tá? As pessoas morriam e depois voltavam à vida, ou como pessoas ou como animais, mas voltavam a esta vida. Poucas civilizações criam, naqueles tempos, um pouco diferente. Estes entendiam que as pessoas, ao morrerem, iam para o mundo dos mortos, um lugar como o cemitério, só que espiritual, onde nada acontecia, com ideia de tempo indefinido. Neste mundo iam pessoas boas e pessoas ruins. Os hebreus, né? Os hebreus chamaram este lugar de Sheol. Sheol. Terceiro, esta ideia de Sheol, onde bons e ruins iam para o mesmo lugar, era alimentada pela convicção prepotente de que, sendo povo de Israel, todos os filhos de Abraão estavam na mesma situação espiritual. Todos estavam sob a proteção de Deus neste mundo e depois dele. Então todos iriam para o mesmo lugar. Jesus enfrentou esta situação em suas discussões e durante elas rebateu esta certeza deles, a ponto de afirmar que eram filhos e obedeciam ao diabo. Falou para os hebreus, Jesus falou, né? Que não eram povo de Deus. Mas, com tudo isto, muita gente foi salva por Deus dentro e fora do judaísmo, e pelo mesmo critério que muitos estão sendo salvos dentro e fora do cristianismo. Mesma maneira, mesma forma, tá? Desde Adão, o Espírito tem cumprido o seu papel de convencer todo ser humano de sua situação pecaminosa contra Deus. Desde lá, muita gente tem se submetido a este convencimento e, desejando consertos nisto, buscando encontrar solução com isto. Este interesse é o que podemos apontar como vontade-permissão, para que o Espírito assuma a situação e conduza a operação da graça na vida destas pessoas. 7. Dentro e fora, antes e durante o judaísmo, muita gente foi salva dessa forma, pois faz parte da graça de Deus operar o arrependimento em quem deseja e plantar a fé salvadora nos arrependidos. Melquisedeque, Jetro e muitos outros citados por Hebreus 11 são alguns dos muitos exemplos. Depois de Jesus, o mesmo tem acontecido dentro e fora do cristianismo. Foi o que Jesus alertou aos apóstolos, dizendo que ele tinha muitas ovelhas fora do aprisco cristão e que ele veio para salvar também estas outras muitas pessoas. Ninguém nunca foi salvo pela lei de Moisés. Ninguém nunca foi salvo porque obedeceu àquela lei, mesmo porque ninguém consegue cumprir
o que determina a lei. A Bíblia chega a dizer que quem quebra uma das leis, quebra todas as demais. As pessoas foram salvas antes e depois de Jesus por portarem a fé salvadora. Esta fé é dada pela graça de Deus a toda pessoa que passa pelo arrependimento, e este arrependimento só acontece com a ajuda do Espírito às pessoas que se submetem ao seu convencimento. Dentro ou fora de qualquer religião, antes ou depois de Jesus Cristo neste mundo. Tá bom? Então, como era a salvação antes de Jesus? Da mesma forma que é depois de Jesus. Tá bom? Como é que é então depois de Jesus? As pessoas não são salvas exatamente porque dizem eu creio em Jesus. As pessoas são salvas porque elas recebem uma fé. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 2, 8, que essa fé é um dom de Deus. É Deus quem dá à pessoa. Tá? A pessoa é salva porque ela recebe essa fé em crer no perdão de Deus e, para quem conhece Jesus, através de Jesus. Mas o que salva é quando você se submete. Por exemplo, digamos, eu sou da época de Abraão, como era o caso de Melquisedeque. Tá? Aí o Espírito me convenceu que eu sou pecador. O Espírito me convenceu de que eu estou vivendo uma vida contra a vontade de Deus. Aí eu me incomodo e eu digo, não, eu vou mudar, eu não quero isso. Eu quero viver agradável ao meu Deus. Senhor, eu quero mudar, eu quero viver de uma maneira que te agrada. Nesse momento, porque eu quero, é como uma permissão que eu dou para que o Espírito venha a mim e agora possa dirigir a minha vida, possa me levar pelo arrependimento e possa plantar em mim a fé, dom de Deus, a fé que vai me salvar. E aí, mesmo sem conhecer Jesus, mesmo sem ter acesso a Jesus, eu então recebo esta fé e eu vou ser salvo. Entendeu? E isso serve para fora e dentro do judaísmo. Isso serve para fora e dentro do cristianismo. Pessoas fora do cristianismo que passam por essa situação, elas estão salvas, porque elas se submeteram ao Espírito e a graça de Deus alcançou e abençoou e preparou e salvou estas pessoas. Tá bom? Então, essa é a resposta que a gente tem para essa pergunta. Como era a salvação antes de Cristo? Tá bom?